Existem momentos na vida em que algo sussurra no fundo da alma e nos obriga a parar. Não é um aviso comum. É como se uma força superior chamasse pelo nosso nome, exigindo que despertemos para aquilo que sempre esteve diante dos nossos olhos, mas que ignoramos. Napoleon Hill dizia que a mente humana é um campo onde se travam batalhas invisíveis, e que o primeiro grande hábito do sucesso é saber ouvir essa voz interior antes que o mundo externo tente silenciá-la. A Bíblia também começa pelo mesmo princípio. Antes de qualquer conquista, existe um despertar espiritual e mental. Ela não é um livro de regras, mas um manual de hábitos eternos que moldam destinos. A maioria das pessoas vive acreditando que o fracasso vem de falta de oportunidade, sorte ou talento. Mas Hill ensinava que os resultados de uma vida não nascem do acaso, e sim da prática disciplinada de princípios invisíveis. A Bíblia confirma isso quando diz que o homem é como pensa em seu coração. A mente é o ponto de partida de tudo que existe. Os hábitos que cultivamos diariamente, mesmo aqueles que parecem pequenos, definem o tamanho da vida que viveremos. Você já percebeu como um único pensamento persistente pode transformar dias inteiros? Já sentiu o impacto de uma simples decisão que mudou uma etapa inteira de sua história? A Bíblia ensina hábitos como meditação diária, fé, disciplina e propósito. Napoleon Hill traduziu esses mesmos ensinamentos em linguagem prática para o mundo moderno. Ele dizia que pensamentos são ordens enviadas ao universo. A Bíblia diz que a palavra é viva e criadora. As duas fontes apontam para a mesma verdade. A mente é a chave. Não importa sua história, sua origem ou seus medos. A mente é o instrumento que molda tudo. E é por isso que o primeiro hábito espiritual e mental é cuidar daquilo que você pensa e permite morar dentro de si. O que você tem alimentado? Ansiedade ou esperança? Dúvida ou direção? Abundância ou escassez? Napoleon Hill observou por décadas os padrões dos maiores nomes da história. Todos, sem exceção, carregavam em si um conjunto de hábitos espirituais e mentais que antecediam qualquer conquista. Eles meditavam antes de agir. Eles declaravam antes de receber. Eles acreditavam antes de ver. A Bíblia chama isso de fé. Hill chamou de desejo ardente e de lei da mente. A verdade é que ambos falam da mesma força espiritual que opera além da lógica humana. É o hábito de cultivar um pensamento construidor, uma visão clara, uma direção firme. Quando esse hábito é desperto, tudo ao redor começa a se reorganizar. Mas existe um detalhe poderoso que poucos percebem. A Bíblia nos dá exemplos de como os hábitos constroem realidades. José permaneceu fiel mesmo na prisão. Daniel manteve sua disciplina espiritual mesmo diante da morte. Davi decidiu meditar nas promessas, mesmo quando ninguém acreditava nele. Não foi a circunstância que moldou esses homens, mas a forma como reagiram a ela. Napoleon Hill afirmava que o homem que domina seus hábitos domina seu destino. A Bíblia acrescenta: aquele que transforma sua mente transforma sua vida. Então surge a pergunta que muitos evitam: você controla seus pensamentos ou é controlado por eles? Olhe ao seu redor. Quantas pessoas vivem reclamando da falta de prosperidade, paz ou direção? A Bíblia diz: não murmure. Hill traduz: não programe sua mente para o fracasso. A Bíblia diz: cultive a gratidão. Hill confirma: a vibração da gratidão atrai oportunidades. A Bíblia diz: medite na palavra dia e noite. Hill ensina: alimente continuamente sua mente com pensamentos que elevam. O que acontece quando unimos essas duas vozes? Elas revelam que prosperidade não é um milagre isolado. É um hábito. É uma prática. É uma construção. E cada hábito espiritual se torna também um hábito mental que fortalece o espírito e afia a consciência. Algumas pessoas passam a vida acreditando que a mudança virá de fora, de um emprego novo, de uma pessoa nova, de uma oportunidade inesperada. Mas o maior erro é esperar que o externo resolva aquilo que só o interno pode transformar. Napoleon Hill dizia que tudo o que buscamos já existe em potencial dentro de nós. A Bíblia revela o mesmo quando diz que o reino de Deus está dentro do homem. Isso significa que os maiores milagres da sua vida não virão de fora, mas de dentro, de um pensamento renovado, de um hábito fortalecido, de uma convicção que ninguém pode arrancar.
E então surge a verdade mais incômoda de todas. Transformar sua vida não exige grandes revoluções imediatas. Exige hábitos espirituais aplicados diariamente. O hábito de acreditar quando nada faz sentido. O hábito de agradecer quando tudo diz o contrário. O hábito de silenciar para ouvir a direção certa. O hábito de manter o propósito quando o mundo tenta desviar. Napoleon Hill chamava isso de disciplina da mente. A Bíblia chama de perseverança espiritual. E quando essas duas forças se encontram dentro de um ser humano, ele se torna indestrutível. Você está pronto para enxergar a vida com novos olhos? Está pronto para descobrir os hábitos espirituais e mentais que podem reescrever sua história? Porque é nesse próximo passo que revelaremos os hábitos que a Bíblia e Napoleon Hill apontam como pilares da transformação. E quando você compreender o poder dessa união, perceberá que nunca esteve à margem de sua própria história. Você sempre foi o construtor dela. E agora, finalmente, é hora de começar. Há algo que sempre fascinou Napoleon Hill: a forma como pessoas comuns se transformam quando aplicam hábitos espirituais e mentais de maneira consistente. A Bíblia mostra isso com clareza quando ensina que o homem que constrói sua vida sobre a rocha não teme tempestades. Essa rocha não é feita de circunstâncias favoráveis, mas de disciplina, fé, visão e propósito. São hábitos que moldam a mente e o espírito. Enquanto o mundo chama isso de virtudes, Hill chamava de leis do sucesso. E a verdade é que nenhuma dessas leis surgiu em laboratórios modernos. Elas foram confirmadas pela Bíblia há milênios. Pense em algo simples. Todos nós acordamos com pensamentos automáticos. Aqueles que surgem antes mesmo de qualquer ação consciente. Às vezes são preocupações, outras vezes são expectativas, mas raramente percebemos que eles moldam o rumo do nosso dia. Hill dizia que o primeiro hábito é vigiar os pensamentos. A Bíblia também afirma que devemos guardar nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando um pensamento negativo domina, ele se transforma em ação, em palavra, em postura. Já percebeu como um dia nublado pode contagiar todo o seu humor? Ou como um simples elogio é capaz de iluminar tudo ao seu redor? O que muda não é o mundo, é o centro do seu foco. É o hábito mental e espiritual de decidir o que merece espaço dentro de você. E por isso o hábito espiritual de meditar é tão poderoso. Não é apenas uma prática religiosa, é um alinhamento mental. Hill afirmava que a mente precisa ser alimentada com ideias elevadas. A Bíblia diz que devemos meditar na palavra dia e noite. Quando você dedica um momento do seu dia para refletir sobre algo que expande sua consciência, está treinando sua mente como um atleta treina seu corpo. Não é diferente de preparar seus músculos para uma corrida ou seus pulmões para uma escalada. A meditação espiritual fortalece o discernimento, afasta pensamentos destrutivos e desperta uma nova forma de enxergar a vida. Mas existe outro hábito que a Bíblia e Hill enfatizam: o hábito da fé prática. Muitos acreditam que fé é apenas um sentimento, mas a Bíblia mostra que fé é ação. Moisés levantou o cajado antes de o mar se abrir. Abraão deu o primeiro passo antes de conhecer o destino. Jesus transformou água em vinho depois de uma instrução simples: encham as talhas. Napoleon Hill traduz isso em uma pergunta: você está disposto a agir com confiança antes de ter provas? Porque a fé não espera o cenário perfeito. Ela cria o cenário perfeito. A fé é o hábito que move aquilo que ainda não existe no plano visível. E quando esse hábito é cultivado diariamente, a vida se transforma. Todos nós conhecemos situações em que nos sentimos perdidos. Talvez uma demissão, uma traição, uma doença, um fracasso profissional ou um sonho que parecia impossível. Por que algumas pessoas encontram força nesses momentos enquanto outras desistem? Porque existe um hábito poderoso chamado disciplina emocional. A disciplina bíblica não é sobre rigidez, mas sobre foco. Hill dizia que a disciplina é a ponte entre o que você deseja e o que você realiza. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Quando você decide continuar mesmo quando tudo diz o contrário, está exercitando o hábito espiritual e mental que molda campeões. Não é sobre não sentir medo, é sobre não se tornar escravo dele. Veja a metáfora da semente. Uma semente colocada na terra
Não sabe quando virá a chuva, nem quando o sol aquecerá o solo, mas ela permanece firme. Ela não duvida do seu destino, e enquanto está invisível, ela cresce. A Bíblia chama esse processo de perseverança. Hill chamava de persistência estratégica. Os dois falam sobre o hábito de não abandonar sua visão. Esse hábito pode ser aplicado em algo simples: uma meta financeira, uma mudança profissional, uma restauração familiar, um sonho pessoal. Quantas vezes você desistiu de algo porque o resultado não veio rápido o suficiente? Quantas vezes seu medo foi maior que sua fé? Outro hábito espiritual é a gratidão. Ele não aparece como um sentimento romântico, mas como uma postura. Eu dizia que a gratidão é uma força mental que muda a frequência do pensamento. A Bíblia ensina a agradecer em todas as circunstâncias, não pelo que aconteceu, mas pelo que ainda está sendo construído. A gratidão não muda apenas a mente, ela transforma o coração. Ela tira o foco do que falta e coloca no que já existe. Olhe ao seu redor agora. Quantas coisas você possui que um dia foram sonhos distantes? Quantas oportunidades surgiram depois de um momento de incerteza? Quantas vezes a vida te sustentou quando você achou que iria desmoronar? A verdade é que a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha por falta de hábitos espirituais e mentais que sustentem sua visão. A Bíblia diz que sem visão o povo perece. Hill dizia que a visão é a fundação do destino. Quando a visão espiritual e mental desaparece, qualquer obstáculo se torna grande demais. Mas quando ela é ativada, nenhuma muralha pode resistir. A vida passa a ser guiada por propósito. E agora vem uma revelação profunda. Os hábitos espirituais não são práticas isoladas. Eles são uma estratégia divina. Cada um deles constrói uma parte da sua identidade e fortalece sua consciência. Eles moldam sua mentalidade, ampliam sua fé e criam uma vida que não se abala com tempestades. Se você observar bem, verá que cada hábito bíblico carrega uma lei espiritual que Hill traduziu para o mundo moderno. São códigos de transformação, e o próximo passo é descobrir como esses hábitos podem ser aplicados na vida real, mesmo nos dias comuns, quando ninguém está olhando, quando tudo parece rotina, porque é ali, no cotidiano silencioso, que os hábitos bíblicos e as leis mentais começam a transformar quem você é e quem você se tornará. E quando você perceber isso, vai entender que está a apenas um hábito de distância de uma nova realidade. O próximo movimento revela o segredo de como aplicar isso na prática. Quer ver até onde essa transformação pode chegar? Existe um ponto na jornada espiritual e mental em que os hábitos deixam de ser apenas ações e se tornam identidade. Napoleon Hill dizia que o homem que repete um hábito por tempo suficiente passa a se confundir com ele. A Bíblia confirma isso quando declara que o fruto revela a natureza da árvore. Não existe transformação verdadeira enquanto o hábito espiritual não se infiltra na rotina, nos pensamentos silenciosos e nas escolhas espontâneas. Muitos acreditam que o sucesso e a fé são resultados de momentos extraordinários, grandes decisões, acontecimentos épicos. Mas Hill revela, e a Bíblia confirma, que o extraordinário encontra o homem comum no simples ato de manter-se fiel ao que acredita quando ninguém está olhando. É no momento banal da vida, ao acordar, no trabalho, nas conversas, no silêncio, que a verdadeira mudança se constrói. Esse princípio se manifesta no hábito bíblico da vigilância interna. Jesus ensinou que é do interior que surgem os caminhos da vida. Hill chamou isso de autoconsciência espiritual e mental. Ele afirmava que a mente precisa ser treinada para perceber quando está sendo desviada, sabotada ou drenada por pensamentos que não pertencem ao seu propósito. Talvez você já tenha vivido a experiência de sentir uma paz interior profunda pela manhã. E ao final do dia, sentir-se drenado por conversas, notícias, comparações e preocupações. A Bíblia e Hill nos lembram que a mente é um jardim. Se você não vigia o que entra, o que cresce se torna selvagem. É por isso que o hábito espiritual de proteger a mente é tão profundo quanto o de alimentar a fé. Um sem o outro não existe. E então surge o hábito da palavra. A Bíblia ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Hill diz que palavras são comandos que instruem o subconsciente.
Você já observou como uma palavra pode ferir ou curar? Como uma frase pode mudar o rumo de um dia inteiro? A murmuração cria escassez. A gratidão abre portas. A reclamação destrói. A declaração edifica. Muitas vezes somos treinados a proteger o corpo, o dinheiro e até os bens, mas ninguém nos ensina a proteger a palavra. E é justamente ela que constrói ou desmorona destinos. E então eu te pergunto, qual foi a última palavra que você disse sobre si mesmo? Sobre seu futuro? Sobre seus sonhos? O que você tem declarado quando ninguém ouve? Esse é um dos hábitos mais ignorados e mais poderosos ensinados pela Bíblia e por Napoleon Hill. Falar com propósito. Declarar os seus caminhos e dar forma ao invisível. A palavra é o molde do destino. Ela prepara a mente para encontrar oportunidades onde outros só enxergam limites. Não é coincidência que Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e descobriu que todas elas falavam como quem já vivia o resultado. A Bíblia chama isso de fé que declara. Hill chama de mentalidade de conquista. É a mesma lei espiritual em ação. Outro hábito bíblico essencial e profundamente estudado por Hill é o da ação perseverante. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Hill diz que ideias sem ação são fantasmas que desaparecem com o tempo. Ação não é apenas movimento. É decisão, é coragem, é confrontar o medo e avançar. A maioria das pessoas espera que o cenário fique perfeito para agir, mas os grandes líderes da fé agiram quando tudo parecia contrário. Moisés caminhou antes do mar se abrir. Pedro pisou na água antes que ela parecesse segura. Davi avançou contra o gigante com menos recursos do que qualquer um consideraria suficiente. Isso não é apenas coragem. É o hábito espiritual de demonstrar fé através do movimento. E então eu pergunto, quantas coisas você adiou porque acreditou que não era o momento certo? Quantas oportunidades passaram diante de você porque esperava sentir segurança absoluta? O que você faria hoje se a dúvida não existisse? Existe ainda outro hábito bíblico que Napoleon Hill considerava indispensável: alinhar-se com uma visão clara. Sem visão, o homem vive perdido. Com visão, ele se torna imbatível. Não importa se é uma meta financeira, a construção de um sonho, a mudança de uma realidade familiar ou espiritual. A visão é o norte. Ela impede que a tempestade roube sua esperança. A Bíblia diz: escreve a visão e torna-a bem clara. Hill ensina: defina seu propósito e transforme-o em plano. E quando esses dois ensinamentos se encontram, algo extraordinário acontece. Você descobre que visão não é apenas sonhar, é criar imagem mental, direção espiritual e disciplina prática. A visão é o mapa. O hábito é o caminho. Foi assim com José no Egito, com Neemias reconstruindo muros, com Paulo pregando em terras desconhecidas. Todos começaram com uma visão que ninguém mais via. É assim que se constrói destino. E o mais impressionante é que esses hábitos, quando aplicados juntos, não apenas transformam a vida espiritual, transformam a vida financeira, emocional, familiar e profissional. Eles ativam algo maior do que força de vontade. É como se o universo começasse a corresponder à sua determinação. É como se portas invisíveis se abrissem. É quando percebemos que os hábitos bíblicos e os princípios de Napoleon Hill não são apenas códigos de mudança, são códigos de manifestação. São a prova viva de que fé e disciplina moldam realidades. E agora vem a pergunta que desperta tudo o que vem a seguir. Se a Bíblia revela os hábitos e Hill revela a aplicação prática deles, o que ainda falta para a transformação acontecer de forma completa? Talvez você esteja a apenas um hábito de distância de uma versão completamente nova de si mesmo. Talvez tudo o que sempre buscou já esteja dentro de você, esperando uma decisão. E antes de avançarmos, eu quero te convidar a dar o próximo passo com consciência, com presença e com intencionalidade. Se você está sentindo essa transformação despertar dentro de você, aproveite e se inscreva no canal agora. Isso fortalece sua jornada, te mantém conectado a conteúdos que elevam sua mente e te coloca dentro de uma comunidade que cresce junto, porque o próximo nível exige novos hábitos. E juntos vamos construir essa evolução. Quer continuar?
Então vamos mais fundo na próxima etapa. À medida que avançamos nessa jornada, começamos a enxergar algo que Napoleon Hill sempre defendeu. A vida é moldada por forças invisíveis, muito antes de ser moldada por circunstâncias visíveis. A Bíblia confirma isso quando revela que o invisível governa o visível. Não existe conquista externa que não tenha nascido primeiro em silêncio, no pensamento e no espírito de alguém. E é justamente por isso que um dos hábitos mais transformadores é o hábito da resiliência espiritual. A Bíblia narra diversas histórias que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas que se tornaram realidade porque alguém se recusou a desistir. Não foi sorte, foi hábito, foi disciplina interior. Foi essa capacidade de permanecer firme quando nada parecia favorável. Pense em Neemias reconstruindo muros destruídos, enfrentando escárnio, ameaças e falta de recursos. Pense em José, que manteve sua visão mesmo quando foi traído, vendido e preso. Pense em Noé construindo uma arca antes que existisse sinal de tempestade. Essas histórias não são apenas relatos antigos. São metáforas vivas sobre o poder da consistência. Napoleon Hill estudou pessoas que alcançaram grandes feitos e descobriu que todas, sem exceção, enfrentaram oposição antes da vitória. A Bíblia já dizia que a fé é provada pelo fogo, e é nesse fogo que nasce um dos hábitos mais poderosos: a persistência. A persistência bíblica não é teimosia cega. Ela é visão espiritual aliada à ação contínua. Hill dizia que a persistência é a diferença entre vencedores e desistentes. A Bíblia confirma isso quando diz: corre com perseverança a corrida que está proposta. Percebe como as duas visões se completam? A mente se prepara para o movimento e o espírito sustenta esse movimento até o propósito se cumprir. É por isso que os grandes conquistadores da fé não foram os mais fortes, os mais inteligentes ou os mais rápidos. Foram os que mantiveram hábitos espirituais quando o mundo inteiro dizia que não valia a pena continuar. Existe outro hábito surpreendente que muitos ignoram: o hábito de construir ambientes. A Bíblia diz para escolher com sabedoria aqueles que caminham ao nosso lado. Hill chama isso de mastermind, o círculo de influência. Ele descobriu que ninguém alcança a plenitude sozinho. Sempre existe uma comunidade espiritual e mental sustentando a jornada. Olhe para sua própria vida. Já percebeu como algumas pessoas elevam sua visão e outras drenam sua energia? Como algumas conversas despertam coragem enquanto outras alimentam medo e dúvida? Esse é um dos hábitos mais práticos e ao mesmo tempo mais espirituais que a Bíblia ensina: cercar-se de pessoas que impulsionam seu propósito. E existe ainda um hábito que conecta profundamente essas duas fontes de sabedoria: o hábito da integridade espiritual. Hill dizia que caráter é um dos alicerces do sucesso. A Bíblia diz que o homem justo permanece firme mesmo quando ninguém está observando. Integridade não é perfeição, é alinhamento. É viver de acordo com seus princípios, mesmo quando ninguém poderia te cobrar. É a força silenciosa que sustenta todas as outras virtudes. Porque quando você vive alinhado com aquilo em que acredita, sua mente não te sabota, sua consciência não te acusa e seu espírito permanece em paz. A integridade é o hábito que fortalece a mente contra o medo e o hábito que fortalece o espírito contra a tentação de desistir. Talvez você já tenha se perguntado quantas oportunidades são perdidas porque falta coragem para agir com verdade. Quantas portas se fecham quando nos afastamos dos princípios que sabemos ser corretos? Napoleon Hill dizia que o universo recompensa o homem que permanece fiel à sua visão interior. A Bíblia diz que o homem íntegro prospera nos seus caminhos. Essas duas afirmações revelam algo profundo. Quando você escolhe agir com verdade, atrai para sua vida pessoas e circunstâncias que vibram na mesma frequência. E isso nos leva a outro hábito essencial: o hábito de servir. A Bíblia ensina que quem serve se engrandece. Hill dizia que servir é uma lei espiritual de recompensa, porque tudo que você entrega ao mundo retorna multiplicado. O serviço não é apenas um ato, é uma mentalidade. É enxergar além de si mesmo, é elevar outras pessoas, é construir algo maior. Muitas vezes pensamos que servir é só ajudar com recursos, com tempo ou com palavras.
Mas existe um serviço mais profundo: oferecer inspiração, coragem e clareza para aqueles que caminham ao nosso lado. Quando você serve, sua mente se alinha com propósito, seu espírito se fortalece e sua consciência se expande. E então percebemos outro hábito bíblico que Napoleon Hill considerava indispensável: o de agradecer. A gratidão é uma força espiritual que transforma a percepção. Enquanto a queixa diminui a visão, a gratidão expande. Enquanto o medo paralisa, a gratidão movimenta. Os maiores líderes espirituais e os maiores líderes intelectuais da história tinham em comum esse hábito invisível: agradecer antes de vencer, antes de alcançar, antes de possuir. A Bíblia chama isso de fé. Hill chama de vibração mental positiva. Ambas dizem a mesma verdade: aquilo que agradecemos tende a crescer. E se você olhar para a sua vida agora, perceberá algo importante. Todos os seus maiores avanços aconteceram quando você aceitou o desconforto, superou um medo ou manteve um hábito mesmo quando não parecia fazer sentido. Talvez ninguém tenha visto, ninguém tenha elogiado, ninguém tenha reconhecido, mas a construção interna estava acontecendo. E é nesse silêncio espiritual que o destino se molda. Porque o hábito não precisa de plateia. Ele precisa apenas de persistência. Não importa quanto tempo leva. A promessa bíblica e o ensinamento de Hill dizem a mesma coisa. Se você mantiver o hábito certo, o resultado virá. Então surge a pergunta inevitável: se os hábitos transformam a mente e o espírito, como esses princípios se tornam vida prática, capaz de mudar não apenas nossa consciência, mas também nossas circunstâncias? O próximo passo revela como os hábitos bíblicos e as leis mentais começam a se manifestar na realidade externa, transformando desafios em oportunidades, fraquezas em força e processos comuns em momentos extraordinários. E quando você enxergar isso, compreenderá que tudo o que viveu até agora estava te preparando para algo maior. A jornada ainda não chegou ao auge. O que vem a seguir é ainda mais profundo. À medida que iniciamos esta nova etapa, uma verdade começa a emergir com mais clareza. Os hábitos não são apenas ações repetidas, são códigos espirituais que moldam a realidade. Napoleon Hill dizia que cada hábito cria uma força silenciosa que age mesmo quando você não está consciente dela. A Bíblia ensina o mesmo princípio quando afirma que aquilo que o homem semeia, ele colherá. Hábitos são sementes. Quando plantados com fé, disciplina e direção, tornam-se árvores que sustentam toda a estrutura da vida. Mas quando negligenciados, transformam-se em raízes que aprisionam o espírito e limitam o destino. Observe como isso acontece na vida cotidiana. Em algum momento da sua história, você adotou hábitos que talvez nem tenha percebido. O hábito de duvidar de si mesmo. O hábito de adiar decisões importantes. O hábito de se comparar. O hábito de temer o futuro. Eles se instalaram silenciosamente e se transformaram em comportamentos automáticos. Napoleon Hill alertava que a mente, quando não é treinada, se torna escrava de influências externas e pensamentos destrutivos. A Bíblia confirma ao dizer que o homem sábio vigia o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E então surge a questão: quantos dos hábitos que você carrega são seus e quantos são reflexos do mundo ao redor? Hill dizia que um hábito só pode ser vencido por outro mais forte. A Bíblia ensina que o mal só pode ser vencido com o bem. São dois caminhos para a mesma verdade espiritual. Não basta tentar abandonar velhos padrões. É preciso substituí-los por novos. Por isso, o hábito bíblico da renovação da mente é tão poderoso. Ele não diz para apenas rejeitar pensamentos negativos, diz para preenchê-los com pensamentos que edificam. Da mesma forma, Hill ensinava que a mudança acontece quando um propósito definido ocupa o lugar da dúvida. Propósito é o hábito que recoloca a mente no eixo. É como uma bússola espiritual, apontando para a direção certa, mesmo quando os ventos mudam. Mas existe um detalhe essencial que muitos ignoram. Quando você começa a cultivar hábitos bíblicos e espirituais, a vida não imediatamente se torna mais fácil. Muitas vezes, ela se torna mais desafiadora. Isso porque a transformação mexe nas estruturas internas e externas.
Pense em Moisés caminhando pelo deserto. Pense em Jó enfrentando perdas. Pense nos discípulos superando o medo. Nada foi simples, nada foi rápido, mas tudo foi parte de um processo. Napoleon Hill dizia que a resistência aparece para testar a força do propósito. A Bíblia chama essa prova de refinamento. O ouro não brilha sem fogo. O espírito não se fortalece sem desafio. É no momento em que a mudança parece mais difícil que ela está mais próxima de se consolidar. E então começa a acontecer algo extraordinário. O hábito espiritual, mental e emocional começa a se refletir em resultados concretos. De repente, aquilo que antes parecia impossível começa a se alinhar. Portas que estiveram fechadas se abrem. O que antes você temia se torna oportunidade. O que era confusão se transforma em clareza. A Bíblia narra esse processo como colheita. Eu chamava de manifestação. São nomes diferentes para uma mesma lei. Pessoas começam a aparecer em sua vida. Ideias começam a surgir. Caminhos que antes eram invisíveis passam a existir. Isso não é coincidência, é consequência. E é nesse ponto que o hábito da disciplina se torna indispensável. Disciplina não é rigidez, é compromisso com sua visão. É o hábito de continuar quando ninguém reconhece, quando ninguém entende, quando ninguém acredita. Foi assim com José na prisão, com Daniel na cova, com Paulo nas tempestades. A disciplina bíblica é sustentada pela fé. A disciplina de Hill é sustentada pela decisão. Os dois ensinam a mesma verdade. A vitória pertence aos que continuam. A persistência não é uma virtude secundária. É a engrenagem invisível que transforma a fé em resultado e intenção em destino. Outro hábito surpreendente começa a se revelar nesse estágio. O hábito da expectativa. Hill dizia que devemos esperar aquilo que desejamos, não aquilo que tememos. A Bíblia diz: se creres, verás. Expectativa não é ilusão. É uma força espiritual que molda percepções e prepara o espírito para o milagre. Muitas pessoas oram, trabalham, planejam, mas não esperam. E por isso não recebem. Elas vivem esperando o pior. Esperam fracasso. Esperam dificuldades. Esperam rejeição. A mente segue o caminho da expectativa. Se ela aponta para a derrota, o espírito perde força. Mas quando se volta para a vitória, tudo se reorganiza. E, finalmente, existe o hábito mais profundo de todos. O hábito de confiar. Não confiar apenas quando tudo está bem. Confiar quando o caminho é estreito. Confiar quando o futuro não está claro. Confiar quando a vida exige mais do que você pensa que tem. Napoleon Hill dizia que a confiança no poder que age dentro de você é o princípio da grandeza. A Bíblia diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Essas duas mensagens revelam um mesmo código. A confiança abre portas que o medo mantém fechadas. A essa altura da jornada, algo se torna evidente. A transformação não é fruto de uma única revelação, mas da prática constante de hábitos espirituais e mentais. Eles moldam o pensamento, os sentimentos, a fé e o destino. Eles transformam a forma como você enxerga desafios, como reage à vida e como interpreta o que recebe. E então você descobre a verdade mais libertadora de todas. Não importa onde você começou, o que importa é o que você decide cultivar a partir daqui. E a pergunta que permanece é inevitável. Se esses hábitos têm o poder de transformar sua mente, sua espiritualidade, sua visão e seus resultados, o que acontece quando eles se tornam um estilo de vida permanente? O que acontece quando deixam de ser esforço e se tornam natureza? A resposta está no próximo passo, onde a essência de tudo se revela e a jornada encontra o seu auge. Chegamos ao ponto mais alto desta jornada, onde a revelação deixa de ser teoria e se transforma em chamado. Napoleon Hill dizia que todo o processo de transformação culmina em uma escolha final: permanecer como se é ou avançar para aquilo que se pode se tornar. A Bíblia confirma que o destino de um homem não é definido pelas circunstâncias externas, mas pela decisão interior de caminhar com propósito. Neste momento, algo dentro de você já despertou. Talvez tenha sido uma frase que te tocou, uma memória que emergiu, ou uma simples percepção que não existia antes.
Talvez você tenha percebido que nunca lhe faltaram oportunidades, e sim, os hábitos espirituais que poderiam transformar cada situação em crescimento. Talvez tenha entendido que já possui a matéria-prima para construir uma nova vida. E talvez tenha percebido pela primeira vez que a mudança não está longe. Ela começa exatamente onde você está. Os hábitos bíblicos e os princípios de Hill convergem agora para um único ponto: ação consciente. A ação é o elo entre o espiritual e o material. A fé é a ponte que liga o invisível ao visível. A disciplina é o tijolo que constrói o futuro. O propósito é o farol que ilumina a jornada. Todos os grandes líderes espirituais e mentais compreenderam essa verdade. Moisés não ficou parado diante do mar. Davi não ficou escondido da batalha. Paulo não se acovardou diante das tempestades. Eles agiram. Eles escolheram. Eles se levantaram. E é exatamente isso que este momento exige de você. Não basta apenas sentir. Não basta apenas acreditar. É preciso dar o primeiro passo. É preciso romper com antigos padrões e assumir a vida que já lhe foi destinada antes mesmo de você nascer. A Bíblia ensina que quem busca, encontra. Quem bate, recebe. Quem permanece firme, conquista. Hill dizia que ninguém derrota um homem que sabe o que quer e caminha com persistência. São duas vozes apontando para o mesmo caminho. Se o mundo tenta te convencer de que o sucesso é privilégio de poucos, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se o mundo diz que o destino está escrito pelo acaso, Hill diz que o destino é escrito pela mente e pelo espírito. Se o medo tenta te paralisar, a fé diz: avance. Porque a fé não é a ausência de medo, é a decisão de seguir apesar dele. A fé é ação, é coragem, é resposta. E quando você entende isso, os hábitos deixam de ser apenas ferramentas e se tornam estilo de vida. A meditação na palavra se transforma em clareza mental. A gratidão se transforma em força emocional. O silêncio se transforma em sabedoria. O perdão se transforma em libertação. O propósito se transforma em ação. A disciplina se transforma em resultado. A fé se transforma em manifestação. Todos esses hábitos, juntos, redefinem sua identidade. Eles constroem a versão mais elevada de quem você nasceu para ser. E não importa quantas vezes você caiu, quantos erros cometeu, ou quantas oportunidades perdeu, o que importa é o que você decide a partir de agora. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hill dizia que cada adversidade carrega uma semente equivalente de benefício. Isso significa que nada que aconteceu em sua vida foi desperdício. Nada foi por acaso. Nada foi inútil. Tudo te trouxe até este exato instante. Tudo te preparou. Tudo moldou seu espírito. Tudo desenvolveu sua resiliência. E agora, a pergunta final se apresenta diante de você com força e clareza. Que tipo de vida você deseja construir a partir de hoje? Que pessoa você está disposto a se tornar? Quais hábitos espirituais e mentais você está pronto para cultivar, com disciplina e propósito? A resposta não está no mundo externo. Está na sua mente e no seu espírito. Está na visão que você decide abraçar e no caminho que você escolhe trilhar. Transformar sua vida não exige poderes extraordinários. Exige consciência, hábito, fé e ação. Exige a decisão de não aceitar uma vida menor do que aquela para a qual foi criado. Exige coragem para abandonar velhos ciclos. Exige determinação para caminhar até quando ninguém vê. E exige a sabedoria para reconhecer que tudo começa com um passo. Quando você dá esse passo, o resto se organiza. Quando você assume sua visão, o universo responde. Quando você cultiva os hábitos certos, o destino deixa de ser acaso e se torna direção. Então agora eu quero que você carregue consigo esta verdade. Você não está preso ao passado. Você não está condenado ao medo. Você não está limitado pela insegurança. Você foi criado para prosperar, crescer, evoluir e transformar. Deus te deu a capacidade de pensar, agir e vencer. Hill te ensinou a usar essa capacidade. E juntos, esses dois caminhos revelam a rota para uma vida abundante, consciente e plena. Tudo começa com o que você decide pensar e com o que você decide fazer com o que pensa. O hábito é a semente. A fé é a água.
A disciplina é a luz, e o resultado é inevitável: uma nova vida, uma nova identidade, um novo destino. Se esta mensagem encontrou ressonância dentro de você, então este é o momento de agir. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e deixe seu comentário, mesmo que seja anônimo. E acima de tudo, se inscreva no canal agora, porque a transformação é um caminho contínuo e eu quero caminhar com você. Aqui vamos continuar aprofundando a sabedoria de Napoleon Hill, os hábitos bíblicos e os princípios espirituais que constroem uma vida abundante. A decisão é sua. O futuro também.